Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, nós vamos partilhar do verso 2 ao verso 8, e depois nós vamos ler do verso 14 ao verso 29. Então o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, verso número 2, eu leio com você, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estes estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, já não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Verso número 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudavam. Então Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo com eles? E um no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe aqui até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Eu pedi para os seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Até quando? Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu, está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Palavra de Jesus para nós nessa noite. Quem está comigo, diga amém. Queridos, eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala da nossa vida. É um texto que apresenta 2 cenários. Um cenário onde você tem os discípulos sendo conduzidos por Jesus para o monte, para um lugar alto, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde Deus se manifesta, aonde eles ouvem a voz de Deus. E um outro cenário, que nós podemos falar que é um cenário de vale de desespero. Um vale de desespero, aonde tem um menino endemoniado, aonde tem uma multidão gritando, clamando por socorro,
aonde tem alguém ali aflito, um pai aflito, gritando: me ajuda a resolver essa situação. Então o tema dessa palavra hoje é: ouça o grito da multidão. Porque muitas vezes nós estamos assim, nós vivemos esse tempo de glória, onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus libera a sua palavra, mas preste bem atenção, quando nós saímos daqui, nós encaramos os nossos vales. Quando nós saímos daqui, quando a segunda-feira ela amanhece, você tem um vale para você encarar. E se você não estiver preparado para encarar os vales, aonde há angústia, onde há desespero, aonde há uma batalha espiritual, querido, você vai se fragilizar ou até mesmo se perder. Eu estou falando para você de dois cenários. Enquanto Jesus era glorificado em cima do monte, lá embaixo tem uma família que sofre, uma família que grita, um pai desesperado. Enquanto no monte há revelação, no vale há opressão. Lá embaixo tem alguém sendo oprimido, tem um jovem sendo oprimido por forças demoníacas. Enquanto lá em cima no monte, Cristo está brilhando, lá embaixo no vale, eles estão sentindo o peso do inferno. Ei, querido, nós somos desafiados a pensar sobre isso. Porque nós não somos chamados como igreja simplesmente para estar no monte e esquecer dos vales. Todas as vezes que nós só pensamos, sabe, nos domingos, nós pensamos só nos momentos onde nós estamos com o Senhor. Todas as vezes que nós queremos simplesmente o monte, nós estamos fugindo daquilo que está no coração de Deus. E eu falo isso muito claro para você, porque talvez hoje você está aqui e o seu vale é a sua própria casa. Talvez você esteja aqui hoje, nessa noite aqui, e o vale que eu estou aqui falando para você, que é caracterizado como uma batalha espiritual, como um lugar de angústia, como um lugar de tormento, como o inferno, o peso do inferno, como um desespero, talvez seja a sua casa, o seu trabalho. E deixa eu te falar, não tem como fugir do vale. Não tem como fugir do vale. O mesmo Cristo que conduziu alguns discípulos para o monte, para ter uma experiência sobrenatural, o mesmo Cristo que conduziu esses homens, também conduziu eles para o vale. Jesus vai te conduzir para o monte, para as experiências sobrenaturais, para os momentos onde você vai ter palavra de Deus, revelação de Deus, direção de Deus para a sua caminhada. Mas preste bem atenção, tudo isso se resume a um propósito: o vale. Então hoje eu quero me aprofundar sobre esses dois cenários, e como eles se encontram, como esses dois cenários se encontram. A primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira verdade desse texto, a primeira característica desse texto é que no monte há glória, mas no vale há gente sofrendo. E o texto deixa isso muito claro. Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte. Ali eles veem o rosto de Cristo resplandecido. Ali há Moisés e Elias que aparecem falando com Jesus. Ali há uma voz sobrenatural de Deus falando: este é meu filho amado, a ele ouvi. Mas também você vai ver que Jesus desce, e ao descer, ele encontra um pai desesperado, um filho destruído, discípulos frustrados, uma multidão impotente diante da dominação do mal. Ei, querido, quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Hoje há uma multidão que grita, há uma multidão que pede socorro, há uma multidão que está escravizada pelos vícios, pelas drogas, há uma multidão dominada pela ansiedade, há uma multidão aprisionada na pornografia, na sexualidade distorcida, há uma multidão ferida dentro dos lares destruídos. Ou por que não dizer, ferida pelos lares destruídos. E tudo isso é fruto do pecado.
Toda essa realidade de destruição é consequência do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso de número 9, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 3, verso de número 9, ele fala assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como um sepulcro aberto, como a língua que enganam, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo isso, sabemos que tudo o que a lei diz, é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale, e todo mundo seja todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vem o pleno conhecimento do pecado. A gente olha para a palavra para entender o quanto nós precisamos de Deus. A gente olha para a palavra e a gente percebe o porquê de tanta miséria, tanto sofrimento, tanta malignidade. Isso é fruto, tem origem no pecado. Nós estamos vendo aqui uma multidão aflita, um pai desesperado porque há sofrimento. Ei, querido, quando o sofrimento bate à nossa porta, há desespero, há aflição, há angústia. Tem uma multidão buscando, tem uma multidão querendo, tem uma multidão precisando. Tem um grito ecoando. Enquanto no monte a gente vê a glória, no vale a gente vê gente sofrendo. E deixa eu te falar, o vale é real. Isso não é apenas uma teoria, é uma realidade. E como igreja a gente precisa entender que a nossa verdadeira adoração não termina com um êxtase. A verdadeira adoração, ela é traduzida pela obediência. É quando nós saímos da glória, da manifestação de Deus. É quando nós descemos deste lugar alto para encarar o vale e de fato fazer aquilo que Deus nos capacitou a fazer. Não é para nós vivermos simplesmente um êxtase, não é para nós chegarmos aqui na igreja e falar, nossa, que maravilha, eu senti a presença do Senhor. Não, você tem que sentir a presença do Senhor, mas estar preparado para encarar o vale, porque aquilo que você vive no alto monte, aquilo que você vive na manifestação de Deus, é simplesmente algo que vai te capacitar para encarar a gente sofrendo, para encarar o sofrimento que está lá dentro da sua casa, que está lá na sua vizinhança, que está no seu trabalho. Ei, querido, se a sua adoração não te leva para o vale, se a tua experiência com Deus, eu vou melhorar, se a tua experiência com Deus não te leva ao vale, significa que essa experiência não é uma experiência total, não é experiência plena. Porque a experiência plena com Deus nos empurra, nos encoraja a ir para os vales, a encarar a gente sofrendo, a pregar a palavra, a lutar contra o diabo. Ir para o vale é dar uma resposta para aquilo que o inferno está fazendo na vida das pessoas. O que eu estou falando para você é que a sua experiência com Jesus precisa impulsionar você para a missão. Porque lá no vale você vai encarar o demônio.
Você vai encarar as artimanhas de Satanás. Esse texto apresenta dois cenários. No monte, há um desejo de permanência. No vale, há um desejo de mudança. O verso número 5 fala para nós que Pedro, quando ele está ali, em êxtase, sabe, apavorado com tudo que está acontecendo, uma experiência sobrenatural, diante dele está Jesus, está Moisés, Elias, como um bom judeu, sabe, Pedro estava falando assim, rapaz, eu estou diante dos grandes da fé. Pedro fala assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas, Pedro quer eternizar o momento. Pedro fala assim, eu quero permanecer aqui. Porque, queridos, quando nós estamos na glória, na manifestação de Deus, de fato, nós não queremos sair daqui, nós não queremos, sabe, ir de volta para o vale, nós queremos permanecer. Mas Deus não chama os discípulos para acampar na glória. Você quer acampar na glória? Morre. Morre. Morre, ué. Pastor, eu quero ficar na glória, eu quero, sabe, experimentar Deus. Morre. Porque você não foi chamado, sabe, para ficar acampando na glória, você foi chamado sim para descer no vale. Pedro aqui é a figura da igreja, a igreja que deseja permanecer no monte, a igreja que quer, sabe, aquele monte confortável, a igreja que quer ser envolvida pela glória, a igreja que quer ter aquela sensação, sabe, um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Essa igreja precisa entender que o monte não é lugar de permanecer. Não é lugar de permanecer. A igreja não foi chamada para ter um caráter contemplativo. Você não foi chamado para ficar assistindo culto. Até porque o culto é algo que você oferece. Você não foi chamado. Se o culto não foi bom, você é culpado. Porque você que está oferecendo ele. A igreja não foi chamada para um caráter contemplativo. A igreja foi chamada para um caráter reativo, proativo, redentivo. Pedro está revelando o desejo do coração da igreja, o desejo do ser humano. Vamos ficar aqui porque aqui está bom, sabe, vamos ficar entre nós, só a gente está bom. Mas querido, preste bem atenção, no monte não se planta nem se colhe, a gente planta e colhe no vale. O monte a gente adquire semente, mas o lugar de plantar e colher a semente é lá no vale, é lá diante do desespero, é diante da angústia, é a multidão gritando, pedindo pelo amor de Deus, é você encarando o diabo face a face, é você fazendo com que a autoridade que você recebeu no monte seja válida no vale. Sabe, quando nós queremos construir tendas, permanecer, fugir do vale, significa que nós estamos ensimismados, não enxergamos a necessidade dos vales, tampamos os ouvidos. A igreja, ela fez isso na história. Quando Deus manda eles irem por meio de Cristo, e eles decidem permanecer em Jerusalém. E quando eles decidem permanecer em Jerusalém, em Atos capítulo 8 diz que se levantou uma grande perseguição. E a igreja teve que ir. Porque Deus tem os seus mecanismos para empurrar você para o vale. Deus tem os seus mecanismos, as suas ferramentas para colocar você diante daquilo que você precisa resolver. Ei, querido, nós fomos chamados para ir. Nós não fomos chamados para ficar. A igreja não existe para si mesma, mas ela existe para o mundo. Porque a multidão não é um problema para a igreja, mas é um propósito. Eu vou melhorar. Essa você já pegou. Pegou de manhã essa. Já pegou de manhã essa daí. Mas eu vou melhorar para eles aqui, porque essa daqui foi revelação da manhã, entendeu? Então eu vou dar para eles também. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. O vale não pode ser um problema para você. O vale é um propósito de Deus para a sua vida. Para de ficar murmurando por causa do vale. Para de ficar reclamando por causa do vale.
O vale é propósito de Deus. Os discípulos tiveram que descer com Jesus e encarar o que o vale estava gritando, o que o vale estava falando. Tem gente reclamando de vale. E Deus está falando assim: eu estou querendo usar você no vale, filhão. Eu te dei palavra lá no monte, eu te dei revelação lá no monte. Você teve experiência com Deus lá no monte, para você ir para o vale. Não foi à toa que em Marcos capítulo 16, verso número 15 ao 18, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão na serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que esse texto está falando para nós? Ei, o vale tem demônio, mas você está descendo do monte, você está indo com uma palavra, você tem autoridade para expulsar os demônios. No vale precisa de dons espirituais, você recebeu novas línguas para declarar lá no vale. Ei, no vale tem perigo, tem serpente, tem coisa mortífera, mas Deus está falando: eu vou te livrar, você não vai morrer, você não vai morrer. No vale tem enfermo, e você tem autoridade para curar os enfermos. Querido, não foi liberado poder sobre nós para a gente ficar no monte. Vou resolver, pastor, deixa eu aqui na minha. Quero problema não. Sai para lá, Adão. Te dá uma Eva e uma serpente. Brincadeira. Entenda. O que define o enchimento de um recipiente é quanto mais vazio ele está. No monte a gente se enche para se esvaziar lá no vale. Você tem que ir para o vale cheio para se esvaziar. Você precisa, se encher no monte. É palavra que Deus está te dando, é princípios que Deus está apontando para você, e no vale você vai despejar isso. Para de reter o que Deus mandou você colocar no vale. Pastor, não sei como resolver esse problema. Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a unção, Deus já te deu a estratégia. Ei, a igreja foi chamada para ir. Jesus se aproximou dos discípulos lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, e ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É para você ensinar, deixa o texto, ensinar as pessoas e não julgar. Ensina. Fala: eu já caí nesse buraco, não cai nele não. Tem um caminho aplanado, tem um caminho que te dá a direção. Ensina. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito dos discípulos de Jesus, esse é o propósito dos filhos de Deus. Em Mateus capítulo 10, verso número 16, o Senhor falou assim: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, sede portanto prudente como as serpentes e simples como as pombas. Querido, você está indo para o vale, tem um lobo te esperando lá. Mas preste bem atenção no que Jesus falou para os seus discípulos em Atos capítulo 1, verso número 8. Ele diz assim: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A vida cristã não é uma fuga do mundo, é um envio para o mundo. Tem muita gente falando assim: não vou para o mundo não, que eu vou me contaminar. Ei, querido, preste bem atenção. Você não foi gerado para ficar, para permanecer, para se esconder, para fugir do sistema. Você foi gerado para encarar o sistema. Você foi gerado para isso. A vida cristã, o que Cristo te ensinou, as suas experiências com Deus, as suas experiências com Jesus, as palavras que você recebeu, te capacitam completamente, totalmente, para ir para o mundo, encarar as situações e ser um sal e uma luz lá nas trevas. Lá nas trevas. É lá que você precisa, fazer com que a tua vida cristã seja válida.
É lá que você vai encontrar um pai falando: tem misericórdia do meu filho. É lá que você vai ver essa multidão gritando, porque essa multidão ainda grita. Há um grito dessa multidão no mundo. E esse grito, querido, se resume ao que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso de número 19 ao 22, quando ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Sabe o que Paulo está falando? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, o mundo está aguardando a manifestação daqueles que já subiram no monte, o mundo está aguardando aqueles que já ouviram Deus, o mundo está esperando um despertamento da igreja. Você precisa entender que há pais gritando, há filhos gritando, há famílias inteiras gritando ao seu redor, para que você manifeste aquilo que Deus fez na sua vida por meio de uma experiência sobrenatural. Aqui não é um simples milagre. Aqui é transformação. A partir de uma libertação, nós tivemos uma transformação. Essa multidão viu, já tinha visto o cego enxergar, eles viram pecadores, sabe? Mas a revelação aqui é que não é simplesmente um milagre, é uma transformação. Querido, preste bem atenção: milagre atrai, agora transformação convence. Quantas pessoas foram atraídas por milagres, mas voltaram para a mesma realidade de trevas que viviam antes do milagre? Milagre atrai. Agora, o que convence uma pessoa é a transformação. Por isso, o chamado de Deus para você é você ter um caráter transformado. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que andava numa vida de promiscuidade não vive mais, não se prostitui mais. Ei, querido, sabe o que eu estou falando para você? A sua transformação vai falar, vai testemunhar, vai proclamar Cristo em meio de uma multidão angustiada e aflita. Spurgeon vai dizer isso: o amor cristão não é uma teoria, é uma vida prática. Eu termino pensando com você nos dois cenários, como uma terceira verdade. No monte a gente tem referência, no vale tem confusão. O texto diz para nós que os discípulos estavam extasiados, apavorados com aquela manifestação, mas do alto veio uma voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quem está diante de Deus não vive na dúvida. Quem está diante de Deus tem a direção clara. A ele ouvi. É Jesus, não é Moisés, não é Elias, não são as leis, nem os profetas, é Ele. Agora no vale o texto fala para nós no verso 14 que estava tendo discussão, confusão, briga. Os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus e a discussão era por que o demônio não saiu. Ei, querido, o vale tem conflito, tem polêmica. No vale tem crítica sem solução. No vale tem discurso sem poder. Havia escribas discutindo, discípulos confusos, família sofrendo e uma multidão inteira observando. No vale tem barulho, mas não tem transformação. A discussão não libertou o menino, o debate não rompeu com as cadeias infernais que estavam oprimindo aquela família.
O argumento não expulsou o demônio. Os discípulos tentaram expulsar, mas falharam. Preste bem atenção. Jesus chegou no meio da crise, no meio da confusão, e estabeleceu ordem. O que eu estou falando para você é que muitas vezes você sai daqui e vai para o vale. No vale você está vendo confusão, discussão, briga. Você tem que chegar lá e não botar fogo. Você tem que chegar lá com o extintor, porque Cristo trouxe ordem para a discussão do vale. E você, como filho amado de Deus, tem que botar ordem nos vales que estão confusos, discutindo, cheio de confusão, cheio de barulho, com nada de transformação. Tem que botar um fim lá, filho. Pastor, tem muita confusão, muita briga na minha casa, na minha família. Você chegou. Você chegou lá. Não foi falta de técnica dos discípulos que estavam no pé do monte. Não foi falta de intimidade. Sabe, não foi falta de programação. Não foi falta de poder. Sabe, não foi ausência de dom. Jesus explicou, foi falta de oração. Oração é dependência. Quem depende, ora. Quem não depende, não ora. Esses dias eu estava conversando com o Cristiano e com o Alex, que a gente precisa ser mais espiritual. Às vezes nós estamos assim, estamos com uma dor de cabeça. Pega uma Neusadina lá, um paracetamol, um Dorflex. A gente não ora. Esse dia eu estava lá em casa, né? Ele pegou e falou assim: amor, estou com uma dor de cabeça. Desde que eu acordei, estou com essa dor de cabeça. Aí a Esther pegou e falou assim: está curada no nome de Jesus. Eu falei: eita, pega. Vai. Ei, querido, nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. Quando você sai da tua casa e você fala assim: Senhor, eu estou indo em teu nome, você está falando assim: eu estou dependendo do Senhor. Eu estou dependendo do Senhor. Porque um discípulo sem unção é um hospital sem remédio. Uma igreja sem oração é um hospital sem medicamento, sem médico. A multidão não precisava de uma igreja moderna, e nunca vai precisar de uma igreja moderna. A multidão precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nenhum ser humano é maior do que a sua vida de oração. No vale você discute, mas no monte você escuta Deus. E querido, deixa eu falar para você, a pior coisa no mundo é você encarar um vale sem ter ouvido Deus. Para quem conhece Jesus, para quem já teve uma experiência com Ele, para quem já foi no monte e teve a revelação do Pai, a pior coisa é você encarar um vale sem ter ouvido a voz dEle. Pior coisa. Os discípulos estavam no vale ali debatendo, sem autoridade nenhuma, sem revelação nenhuma. Mas a abundância do vale aconteceu quando Jesus chegou. Porque a revelação do monte faz sentido quando desce no vale e traz resposta para o clamor de uma multidão que está aflita, desesperada. Querido, o que eu estou falando para você é que você precisa sair daqui hoje com uma palavra para ir para o teu vale. E você vai para o teu vale, lá no vale você vai ter resposta para cessar o grito da multidão, para cessar a confusão dos escribas, dos religiosos, daqueles que não conhecem a revelação de Deus. Você precisa sair daqui com uma resposta, e a resposta é clara, é Jesus. É quando nós ouvimos Jesus. Deus, Ele deixou claro, porque Ele sempre deixa claro, aonde Deus fala não há dúvida, aonde Deus, Ele proclama não há dúvida. Deus falou, este é meu filho amado, a Ele ouvi.
você cura no nome de Jesus, você expulsa demônio no nome de Jesus, você é salvo no nome de Jesus, você é remido pelo nome de Jesus, você é uma nova criatura, sabe por quê? Por causa do nome de Jesus. Você é mais do que vencedor, sabe por quê? Por causa de Jesus. O caminho para a sua vida é Jesus, a verdade para a sua vida é Jesus, sabe, ei, a vida para você é Jesus. Você não é testemunha de Jeová, você é testemunha de Jesus. É Ele, é nele que todas as coisas se revelam. Não vai para o teu vale sem uma palavra. Você precisa ir para o vale com a palavra, para trazer clareza para quem está nas trevas, para esclarecer quem está na escuridão. Todos nós encaramos vales. E muitas vezes a gente fica perguntando assim: você viu a glória? Você viu como foi bom o culto? Eu não queria ter parado, mas o pastor interrompeu na hora. Eu saí do meu secreto, sabe? Eu não queria sair de lá. Quando eu saí, já dei de cara com o meu cônjuge, com a cara emburrada, endemoniado. Minha vontade era ter ficado lá. Tem muita gente perguntando assim: você viu a glória? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: você ouviu o grito? Porque tem gente gritando do nosso lado, falando: tem misericórdia, eu não consigo resolver esse problema. Tem misericórdia, porque a situação que eu estou enfrentando é mais forte do que eu. Tem misericórdia, porque eu não consigo destruir essa obra infernal, essa opressão. Querido, não se vence o inferno com sua malignidade só com programação. Se vence o inferno com a sua malignidade com o joelho no chão. É de joelhos dobrados. A gente é convidado a ser como Jesus, que sobe no monte e desce no vale. Talvez você hoje está aqui no vale. Vou melhorar. Talvez você sabe que quando você sair dessa porta aqui, dessas portas, você vai ter que encarar o vale. Gente gritando, discutindo, confusão, desespero. O próprio diabo infernizando e oprimindo. Mas deixa eu te falar algo. O Cristo que nós cremos não só te capacita para o vale, como fala assim: eu vou com você. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente não está sozinho no vale, não. Se estivéssemos, seria insuportável viver. Ele vai com você. Jesus quer ir com você para os seus vales. Você não precisa fingir que ele não existe, o vale. Você não precisa fingir que você não está ouvindo o que o vale está gritando. Fica tranquilo, Jesus está com você. E se Jesus está com você no vale, pode juntar uma carreta de demônio, pode se levantar o próprio diabo, ele vai ter que recuar, porque quem está na frente é Jesus. Chega na tua casa, põe o pé assim e fala assim: Jesus chegou aqui, vale. Chega no teu trabalho e fala assim: ei, já põe com os dois pés assim, ó. Jesus chegou aqui, vale. Na hora que o grito vier, fala: fica tranquilo, Jesus chegou.
E se Jesus chegou, para o vale tem solução, para o vale tem resposta, para o vale tem transformação. Se Jesus chegou, todas as cadeias infernais do diabo vão cair por terra, porque Ele venceu. E se Ele está conosco, nós vencemos. Qual é o teu vale, meu irmão? Qual é o teu vale? Qual é o vale que você está enfrentando aí? Qual é o vale que você está, enfrentando? Teu vale tem nome. E se teu vale tem nome, você não pode sair daqui sem uma palavra para esse vale. Eu posso imaginar Pedro, Tiago e João. O pai do menino falou assim: a gente pediu para os seus discípulos. Aí Pedro falando assim: tem Jesus aqui, ó. Ouvi Ele. Ei, querido, sua fé não está sustentada, na multidão, nos discípulos que fracassaram. Muito discípulo vai fracassar, talvez eu vou fracassar com você. Mas preste bem atenção, você não tem que ouvir o que o pastor acha, pensa, você tem que ouvir o que o pastor fala a respeito de Deus. É isso que vai mudar a tua história, é isso que vai mudar a sua vida. Os discípulos eles fracassam, mas Jesus não fracassa. Jesus não fracassa. Eu quero orar com você, fica em pé onde você está aí.